Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingão Brasileirão 2020, oitava rodada. Lá no sul do país, que não estava o sol que está aqui no Rio de Janeiro, tivemos a partida entre o líder do campeonato, Inter de Porto Alegre, e o Bahia. Bora Bahia, minha porra! Placar do jogo: Inter 2, Bahia também 2. E futebol não é matemática. Nos acréscimos, Internacional 2, Bahia 1, jogo controlado. Podem acreditar, o Bahia poderia ter virado o jogo. O Bahia empatou num pênalti, que foi pênalti. O vacilão do Rodinei fez o pênalti. Porque foi pênalti. E ainda nos acréscimos do jogador, o centroavante do Internacional, que estava dentro do gol, conseguiu tirar a bola, porque senão o Bahia tinha virado nos acréscimos. Sensacional. Meu amigo torcedor do Bahia, tem jeito, tem que ter a vontade. E o jogo termina 2-2, graças ao centroavante do Inter, porque senão o Bahia tinha virado. Futebol é empolgante por causa disso. E o placar foi 2-2, como eu disse. E é esse jogo que a gente vai fazer aqui a nossa análise. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor do Inter, meu amigo torcedor do Bahia, peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512. Vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Eu posso demorar um pouquinho a responder, mas eu respondo e te coloco no grupo que você quer. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Eu já, de cara, agradeço o meu amigo Washington, lá da Suíça, torcedor do Bahia. Washington, tamo junto, um grande abraço. Ele tem um canal Bahia na Europa. Washington, tamo junto, tamo sempre junto. Que precisar do amigo aqui no Brasil e eu puder ajudar aqui do Rio de Janeiro, pode contar comigo. Tamo junto. Então vamos lá, galera. Internacional 2, Bahia 2. Então, de cara, primeiro, né? O uniforme do Internacional é lindo. Lindo. Uniforme internacional, lindo. Eu gosto muito desses uniformes, que é a cor única. Meião vermelho, calção vermelho, a blusa vermelha, a blusa nova do Inter. Lindo, 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 lindo. Porra, cheio demais. Outro detalhe. Patrick é um monstro, parceiro. Ele pode não ser um gênio da habilidade, porém, ele tá longe de ser caneleiro. É porque o Patrick tem muita força física. E isso, de vez em quando, esconde um pouquinho a habilidade que ele tem. Mas ele tem habilidade. Vira e mexe, ele tá dando caneta, ele tá dando lençol, ele tá dando uma bicicleta, ele tá dando um passe, não tem bola perdida. O Patrick é aquele tipo de jogador que todo time tem que ter. Porque o Patrick, ele deixa os preguiçosos com vergonha. Aquele jogador preguiçoso do teu time, ele vai ficar com vergonha quando ele vê o Patrick. Vê o Patrick correndo igual um louco, em tudo quanto é lugar disputando, ele fica com vergonha. Aí você consegue fazer um parâmetro. O treinador da pá chamar o cara e falou: pô, meu irmão, olha ali o Patrick correndo. Dá pra tu fazer a metade dele? Todo time precisava ter um jogador igual o Patrick. Então, parabéns ao Patrick. E o Bahia? Bom, o Bahia, com aquela camisa branca, que eu tenho eu ganhei uma camisa do Bahia, todos sabem que acompanham aqui o canal, tá guardadinha ali. Vou usar no momento propício. Já tirei até foto, já postei, mas eu vou usar no momento propício. Hoje, a zaga não errou tanto. O pênalti é uma questão de interpretação. Então, o árbitro usou uma interpretação no pênalti a favor do Inter. E ele usou o mesmo critério para o pênalti a favor do Bahia. Se ele tivesse usado critério diferente, óbvio que alguém estaria reclamando. O Inter não pode reclamar do pênalti, porque o mesmo critério que ele usou para dar o pênalti do Bahia, ele usou para dar o pênalti
do Inter. E o Inter também não pode, e o Bahia também não pode reclamar. Foi um critério, ali uma questão de interpretação. Você pode concordar ou não. Eu não achei que o toque que o Gregory deu era para aquilo tudo. Porém, a gente sabe que dentro da área, qualquer toque, o jogador se joga. E foi uma certa infantilidade do jogador do Bahia. Como foi infantilidade do Rodinei, porra. Então, os dois jogadores que fizeram pênalti, que não são nenhum amador, são jogadores com experiência, deram um certo mole. Porra, tem VAR, cara. Tem que lembrar que tem o VAR. Tem que lembrar. Não vai passar sem notar. O VAR vai chamar. Ó, teve uma mão, teve isso. Será que é difícil? Mas é um critério de interpretação. Então, na interpretação do juiz, ele acertou. E acertou os dois, a meu ver. Eu, particularmente, vi muito mais pênalti no do Rodinei do que no pênalti do Gregory. Muito mais. Mas aí é critério de interpretação. Eu sei que eu vou ter a minha e eu tenho certeza que os torcedores do Bahia vão falar que não foram pênalti, que não foi pênalti. O torcedor internacional, alguns vão falar que não foi pênalti. Mas o do Rodinei foi muito mais pênalti do que... Foi muito mais fácil marcar o pênalti do Rodinei do que o do Gregory. Acho que foi o Gregory que fez o pênalti, que deu a empurradinha. Acredito eu. Então, critério de interpretação. Então, eu te garanto que uns iam dar o pênalti, outros não iam dar. No caso do pênalti a favor do Inter. No caso do pênalti a favor do Bahia, eu acho que ninguém ia dizer que não foi pênalti. Ninguém. Acho que ninguém ia dizer que não foi pênalti. Porque foi pênalti. O do Bahia era um critério de interpretação e eu também não vou julgar o juiz. Não vou julgar o juiz. Ele tem o critério e usou o critério. Menos mal. Pelo menos ele usou um critério. E teve um critério. O Bahia errou menos defensivamente do que o último jogo. O último jogo foi um desastre. Errou menos. Deu mole. Eu sei que no grupo de jogadores, quando erra é o grupo. Tudo bem. Isso fica muito bonitinho pro grupo. Mas a maioria dos erros é individual. O gol de empate, foi o gol de empate? Ou foi o gol da virada? Agora me pegou. Foi o gol do Patrick, de cabeça. O gol do Patrick de cabeça, o lance, foi um erro de saída. Cara, tem que parar com essa porra de querer não dar bicão. Porra, tem que parar. Se o jogador do Bahia que pegou a bola dá um bico, isola, para onde apontou o nariz, não tinha saído da jogada o Inter. Porra, tem que parar com isso. O lateral direito do Bahia fez uma jogada dentro da área que ele quase que faz o gol contra, porque não quis dar um bico. Porra, tem que parar com isso, cara. Tem que parar. Os jogadores brasileiros, a grande maioria, não tem essa qualidade toda para sair jogando lá atrás. Não tem. Pode ter um dia? Pode, mas hoje não tem. Então tem muito clube, muito time se ferrando defensivamente por causa disso, cara. Tem que encontrar uma outra estratégia. Você tem que ter a consciência de que, pô, olha só, eu não tenho jogadores com qualidade suficiente para isso. Porque se você vê, quer ver um cara que fala muito bem, o Pedrinho, que tá aí na Globo. Ele faz algumas análises importantes. O cara, para saber sair jogando, o jogador que devolve a bola para ele tem que saber qual é a melhor perna, tem que devolver na perna que ele chuta, para ele não perder tempo, para o estoque ser rápido, tem que tocar com o corpo dele já virado. Ou seja, tem um monte de coisas que a gente ainda não tem. Pode ter, espero que tenha, acredito que vamos ter, mas ainda não tem. E não vai ser todos os jogadores, cara. Então, tem algumas coisas dessas saídas de bola que eu não concordo. É melhor você dar um bicão. Talvez, se o jogador do Bahia, naquele gol do Patrick de cabeça, desse um bico na bola quando conseguiu pegar a bola, não tentasse dar um bico, igual era antigamente, talvez o Patrick não tivesse feito o gol. E ele subiu nas costas que o Nino Paraíba, mais alto, e fez o gol, pô. Um lance
assim, de despretensioso, pô. Então, cara, o Bahia errou, mas não errou igual errou contra o Flamengo. Errou muito menos, muito menos. Foi muito mais seguro defensivamente e ofensivamente produziu, como tinha produzido no jogo contra o Flamengo. Ofensivamente, o Bahia produziu contra o Flamengo, meteu 3 gols. O placar foi meio mentiroso, na minha visão, mas meteu 3 gols. Não interessa que o goleiro do Flamengo falhou, mas o do Bahia deu mole também. Mas rendeu, fez 3 gols o Bahia. E hoje o Bahia faz 2. Então, ofensivamente, o Bahia rende, porra. O Bahia rende e rendeu. O Rodriguinho fez um golaço, parceiro. Um golaço de quem sabe. De quem sabe. Fez um golaço. Depois teve esse lance aí. Agora eu não me lembro se o do Bahia foi o pênalti primeiro do Thiago Galhardo. Não, acho que o Thiago Galhardo o pênalti foi no segundo tempo, se eu não estiver enganado. Eu acho que foi. Acho que foi o gol do Ito, lembrando aqui o jogo, do Patrick foi de um lado da trave e do Thiago Galhardo do pênalti foi outro. Então, o Bahia fez o gol, depois tomou o empate, porque o Inter não estava jogando mal, o Inter estava jogando bem, indo para cima. O Bahia também estava fazendo um bom jogo, estava saindo com muita velocidade para o contra-ataque, de vez em quando muito mais velocidade do que inteligência. Isso peca um pouco no Bahia, quer correr muito, mas esquece de pensar. Tem que tentar equilibrar os dois. Mas o Bahia estava causando problemas para defesa do Internacional. O Bahia fez um gol com o Gilberto, que estava um pouquinho adiantado. Ou seja, o problema do Bahia não é ofensivo. O problema do Bahia é defensivo e ainda é de identidade. Como assim, Magalhães, de identidade? Tem que se saber se o Bahia vai ser um time ofensivo ou reativo. Tem que colocar uma identidade. Até para já deixar bem claro para todo mundo. Ah, mas aí fica fácil de todo mundo marcar. Não. Muito pelo contrário. Quando você é um time muito ofensivo, que você causa medo no adversário, geralmente o adversário fala, opa, cara, contra esse time aí não dá para mim ir de peito aberto não, que eu vou tomar um saco. Vou me fechar um pouquinho mais. Então o Bahia tem que se fazer notar que tem um ataque forte, porra. Tem que se fazer notar que tem um ataque forte. Porque os times que jogaram com o Bahia vai falar, pô, olha só, o Bahia em 2 jogos meteu 5 gols, cara. O ataque dos caras é bom. Mas defensivamente, deixa a desejar. Então tem que encontrar essa identidade, principalmente do sistema defensivo. Que o time do Bahia não é ruim, está longe de ser ruim, mas precisa encontrar o meio termo. Vai ser um time ofensivo? Não vejo esse time do Bahia com um time muito ofensivo, porque vai faltar um pouco de qualidade para isso e recomposição também. Porque tem alguns erros que acontecem ali que são individuais. Aí a não ser que troque jogador. Então, acredito que o Bahia possa fazer um jogo mais de segurança. Não é um jogo reativo, mas é um jogo mais em bloco, que seria o ideal para o Bahia. Se o Bahia conseguisse jogar mais em bloco, seria o ideal. Porque o Bahia ainda joga muito espaçado, porque tem muita característica de time reativo. Por quê? Ainda não tem um treinador novo. Ainda não tem um treinador novo. Tem muito do que o Roger implantava. Assumiu o interino ali, mas tem muito do que era do Roger. Talvez com outro treinador isso mude um pouco. Ou fique mais fixado. Se o Bahia admitir isso, contrata um treinador com essas características. Mas o Bahia fez uma partida boa. E o Internacional também, dentro das suas características. O D'Alessandro fez uma grande partida, se movimentando, girando para um lado, girando para o outro. O Bosquilha não fez uma grande partida, mas participou ali. O Thiago Galhardo é muito inteligente, ele se movimenta bastante. O Inter fez uma grande partida. Primeiro tempo, 1-1. Gostei muito. O Bahia não estava com medo, não estava covarde. Se defendeu um pouquinho mais, mas atacou, pressionou também, criou situações, como eu falei, fez o segundo, mas estava impedido.
Mas o Bahia fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter continuou em cima, como se esperava, partindo para dentro, tentando variar o jogo, tentando fazer o Bahia se movimentar para desconcertar. Conseguiu boas jogadas, mas o Bahia estava mais bem colocado defensivamente. E isso facilita para qualquer um, principalmente para o ataque. E o Bahia foi tentando segurar, saiu menos para o contra-ataque do que no primeiro tempo. O Bahia sofreu um pouco mais do que sofreu no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Bahia encontrou mais brechas para contra-atacar. No segundo tempo, teve um pouco mais de dificuldade. O Inter sufocou mais porque queria o resultado, foi com mais fome, ficou dentro do campo do Bahia. O Bahia não estava conseguindo sair pro contra-ataque ali, até que teve o pênalti a favor do Internacional. Que eu já falei aqui, foi um critério. O Galhardo bateu, fez 2-1. A partir daí, começou, né? Já tinha tido algumas mudanças, começou a fazer mudança aqui, mudança dali, aí tira da Alessandro, tira o Gilberto, tira um, bota o Cleison, pá, coisa e tal, vai fazendo aquelas mudanças. O Bahia fez uma mudança, o técnico do Internacional, em cima das mudanças que o Bahia fez, ele fez outra. E o jogo estava mais ou menos com a mesma cara. O Bahia tentava sair, mas estava encontrando dificuldade. O jogo estava 2-1 para o Inter. É um jogo perigoso, mas estava bem controlado. O jogador do Internacional, acho que foi o lateral, cansou, sentiu alguma coisa, entrou o Rodinei. Foi o ponto. O Rodinei tomou no cartão amarelo. O Rodinei, aqui no Flamengo, ele fez alguns pênaltis. E assim, igualzinho. E o Bahia foi tentando. Tentando algumas jogadas, não estava conseguindo muito, porque o Inter defensivamente também estava bem arrumado, apesar de o Inter também ter vacilado pra cacete. Acho que é Zé Gabriel o nome do zagueiro do Inter. Deu uns 2 ou 3 moles, se o Bahia capricha mais um pouquinho, tinha feito gol. Ele deu uns 2 ou 3 moles, passes, porra, no pé do jogador do Bahia, que se aproveita um pouquinho mais, cara, porra. Era saco. Faltou um pouquinho de mais calma e precisão pro time do Bahia, dos moles que a zaga do Inter deu, especialmente esse zagueiro que é Zé Gabriel, se eu não estiver enganado, deu esses moles que o Bahia podia aproveitar e não aproveitou. Eu acho que o gol do Rodriguinho, eu não sei se foi o mole dele, eu sei que o gol do Rodriguinho no primeiro tempo foi um golaço. E o Bahia foi tentando, mas você não sentia, você não sentia que o Bahia ia conseguir empatar. Porque estava bem postado, apesar do zagueirão também do Inter tá dando de molengo-tengo, mas estava bem postado. Até que houve um lance que gerou o pênalti, que o árbitro não deu, o árbitro deu uma falta e que ninguém viu aquele lance. O VAR que chamou, vou ser bem sincero, para isso eu acho legal o VAR. O árbitro não dá para estar em tudo quanto é lugar. Ele está olhando o lance, está acontecendo um negócio atrás. E foi o que aconteceu. Quando foi chamado o VAR, que ele foi dar uma olhada, que apareceu a imagem, ficou nítido que foi pênalti. Pô. Nítido. Infantilidade. Bem marcado, a meu ver, bem marcado o pênalti. Quando pegou o Cleison para bater o pênalti, me deu um certo desespero. Eu falei, meu Deus do céu, Cleison para bater o pênalti, Jesus. Eu falei, pô, não tem ninguém. Mas, sim, fiz pouco caso, vou admitir, fiz pouco caso do Cleison aqui, estou admitindo. Mas ele bateu relativamente bem, o goleiro quase que pega, e ele acabou fazendo o 2-2. Quando todos esperavam que tudo tinha acabado, o Bahia quase que faz o terceiro, irmão. Quase que faz o terceiro. O jogador que estreou lá, o centroavante que estreou, acho que é o uruguaio, que estreou no Internacional, tirou a bola de cabeça
em cima da linha, porque senão o Bahia tinha virado para 3-2. Pô, ia ser sensacional pro Bahia. Ia ser uma tragédia pro Internacional. Tomar 2 gols nos acréscimos. Só que depois que o Internacional tomou o segundo gol de empate, o Internacional ficou um barata voa. A impressão que dá é que o Internacional tomou um soco e ficou atordoado. Ficou off, né? Ficou off, igual papai tá on, pai tá off, entendeu? Porra, agora. Então, parece que o Inter ficou off. E o Bahia aproveitou, quase que vira o jogo, parceiro. Quase que vira o jogo. Então, esse final da partida foi uma luz pro Bahia, cara. Esse final de partida foi uma luz pro Bahia. E o Bahia empatou, não fez uma partida ruim, muito melhor do que a última. Tem que mostrar um foco, tem que esperar aí para saber se vai ter o treinador, se vai manter o auxiliar. E o Internacional, cara, é isso, o Internacional não ganhou o jogo porque o Rodinei deu mole, porra. Porque senão, se não tem aqui, poderia sair o gol do Bahia na falta que o juiz marcou? Poderia, tá? Poderia. Lógico que poderia, a gente não tem como, não tem bola de cristal. Mas o jogo estava controlado pro Internacional. Estava controlado. Poderia sair, o Bahia poderia empatar assim, numa bola parada ali, num escanteio, numa coisa assim, como quase fez o terceiro gol, numa bola parada, num escanteio que o jogador do Bahia cabeceou, que o banco de reservas todo já tinha pulado, comemorando que a bola era certa para dentro do gol e o cara tirou. Então, fez uma boa partida, os dois times não fizeram uma má partida, teve falhas individuais dos dois lados, tanto da parte defensiva do Bahia quanto da parte defensiva do Internacional. O Bahia teve 3 gols, um anulado, né? O do Inter não me lembro se teve algum gol anulado, acho que não teve. Mas um grande jogo, não é o Inter baixar a cabeça, ficar desanimado, é líder do campeonato. Isso acontece. Esse tropeço o Inter vai ter, ou a torcida do Inter acha que o Inter não vai mais empatar, não vai mais perder. O Inter, até o final do campeonato, como todos os times, vai empatar em casa, vai perder em casa, porque tá tudo muito parelho. O Inter vai ganhar fora. Tá muito parelho, muito parelho. Então não é para se desesperar. O Inter contava com os 3 pontos? Contava, para manter uma diferença maior para o segundo colocado, para o terceiro colocado, que eu nem sei quem é mais o segundo colocado. Acho que o segundo colocado é o São Paulo, que o São Paulo ganhou do Fluminense de 3-1. Então o São Paulo, eu acho que o São Paulo agora está a 2 pontos, 3 pontos do Inter, se não estiver enganado. 3 pontos não, acho que está 2 ou 1 ponto. Eu acho que é isso. Não tem, porque o Inter estava com 16 pontos, São Paulo estava com 13. Aí acho que o Inter foi a 17 e o São Paulo foi a 16. Acho que a diferença é essa. Acho que é de 1 ponto agora. O Inter já teve a 5 pontos de diferença, 5 ou 6. Já diminuiu. Nego já encosta, porque o São Paulo já está 1 ponto, o Flamengo está 2, já encostou e nego vem encostando. O Palmeiras já encosta, já diminui, já embola tudo. Então qualquer tropeço perde a liderança, volta para a liderança, ou seja, o campeonato volta mais ou menos ao normal do que a gente imaginou que poderia acontecer desde o início. Mas foi um grande jogo, parabéns para o Inter, mesmo com o empate, eu sei que estão chateados, mas foi um bom jogo, mantém o padrão, é futebol, não é matemática, o Inter está mantendo o padrão de atuação e com esse padrão vai disputar o título, e o Bahia melhorou, deu uma tranquilizada. Esse resultado de empate dá um ânimo muito grande para os jogadores, mostra que o time tem qualidade, tem hombridade, tem vontade, corre, e o problema é defensivo. E não é só um problema de conjunto de formato. Não. Tem problema defensivo individual, de qualidade. Tem um problema de conjunto? Tem. Mas tem um problema de qualidade. Porra, tem que parar com essa vergonha de querer dar bicão. Porra, dentro da área, dar bicão, sim. Essa é minha visão. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.